Retomamos aqui então o segundo episódio da série educacional do JP. Nessa série aqui ele vai trazer um pouco da fluidez entre frequência, volume de treino e intensidade e como conciliar essas três vias, esses três pilares no decorrer da sua jornada. O JP, como a gente já falou um pouco, ele é mestre no que ele fala. Hoje ele é minha referência. Assim como ele tem as dele, eu tenho as minhas e o JP é a minha referência. E uma coisa que ele não vai cravar nesse episódio é um volume ideal, mas sim como conciliar essas três variáveis em relação ao seu nível de desenvolvimento, a sua recuperação e a sua fase de restrição, estado calórico, superávit, déficit e outras variáveis como sono, estresse, rotina. A fluidez do episódio entre volume e frequência se dá pelo seguinte, guys. Com mais volume por sessão, então você vai fazer 4 séries para o peito. Vai exigir uma maior recuperação do que se você tivesse feito 2. Então você vai reduzir a frequência de estímulo. Um menor volume por sessão acaba por recuperar mais rápido e permite maior frequência. Então, sendo assim, a gente tem as diferentes divisões. As principais que o JP trabalha, pelo que eu observei, é o full body, o upper lower e o PPL. Então, no full body, o volume por grupo muscular é menor, frequência maior. Upper lower um pouco maior e um pouco menor. PPL maior volume e menor frequência. Uma frequência de 2 vezes na semana, por exemplo. Enquanto upper e lower também tende a ser 2 vezes na semana, com intervalo menor, e full body tende a ser 3 vezes na semana, ou até 4 vezes se você faz dia sim, dia não, e não descansa fim de semana. O JP, eu acredito que ele tenha falado isso no episódio 1, mas ele também, novamente, reforça aqui o seu desenvolvimento e a divisão de treino. Então, se você é um iniciante, você se expor a mais estímulos durante a semana, né, no entender dele é melhor. Por quê? Porque você precisa de muito pouco para se desenvolver. Então, 2 séries por agrupamento muscular vão ser ideais. E você, sendo assim, com pouco volume, você não gera tanto dano, não gera tanta fadiga, uma recuperação eficiente. O modelo excelente para um full body, por exemplo. Ele dá até um exemplo, que o iniciante, vamos pensar que a gente tem duas pessoas. Ambas têm a mesma necessidade, ambas são iniciantes. Só que um deles vai se expor a uma rotina full body e o outro a uma rotina bro split. O iniciante full body, ele vai estar se expondo 7 vezes em 2 semanas, ou 6 vezes em 2 semanas, se você descansa sábado e domingo. O bro split, pouquíssimas exposições, porque vai ser tipo, ele vai treinar peito segunda, peito na outra segunda, então são 2 só. Em um tempo de intervalo muito grande. Isso, ao entender do JP, limita o potencial de desenvolvimento dele, mesmo equalizando o volume de treino. Mesmo que o cara do full body esteja fazendo o mesmo volume do cara do bro split. Isso faz sentido do ponto de vista fisiológico a partir do momento que a gente tem certeza que cada série adicional no nosso treino tem um valor menor do que a outra. Então, por exemplo, você vai fazer 3 exercícios de peito, 2 séries em cada um. As 2 séries desse primeiro exercício valem muito mais para hipertrofia e desenvolvimento do que as 3 feitas nesse último exercício, nesse terceiro. Isso se dá pelos fatores de fadiga e também pelos fatores de fadiga, principalmente, periférica e do sistema nervoso central, assim como o potencial de estímulo. Por isso que é muito comum, se a gente quer priorizar um grupamento muscular em detrimento de outro, a gente colocar esse agrupamento na frente, no começo do treino. Algo também que é central é que a cada exposição que você faz, você cresce um pouco. É um pouco de adição. No início, essas poucas adições tendem a somar muito, em ganhos de força e até mesmo músculo. Mas depois começa a ficar bem mais difícil. Então, em graus mais elevados de desenvolvimento, você vai travar numa mesma carga, numa mesma repetição, por 2, 3, 4 sessões. Mas isso não significa que você não está se desenvolvendo. Se você está chegando próximo à falha, mais cedo ou mais tarde, aquela uma repetição a mais vai sair, ou você vai conseguir aumentar a carga para manter aquelas mesmas repetições. Então aqui vai um pouco da minha crítica pessoal a essa questão do volume equalizado.
principalmente no que diz respeito aos iniciantes. Equalizar o volume de treino, quando a gente verifica em estudos, que são estudos de curto prazo geralmente, dá bom, é tranquilo. Mas quando a gente está falando do mundo real, 6, 12 meses para frente, não é a mesma coisa. Você fazer um bro split e concentrar 20 séries para o seu peitoral em um único treino é diferente de dividir essas 20 séries em 2, 3 treinos. Tanto pela questão da fadiga, quanto pela questão das séries decrescentes e assim seguindo-se. E pela quantidade de exposição que você tem. Porque o que a gente sabe? Você estimulou o músculo, o peito, estimulou ele hoje, segunda, você abriu a janela anabólica. Essa janela tende a se fechar e outros processos tendem a continuar. Quando você tem um volume excessivo, o que acontece? Muito da síntese proteica aumentada no tecido vai para a reparação do dano e redução da inflamação, e menos para a hipertrofia. Assim se entende-se hoje que a janela anabólica e a janela inflamatória, ambas são abertas com o estímulo do treino. Não é, por exemplo, eu treinei hoje, agora, começa o processo inflamatório, aí vem o processo de supercompensação e hipertrofia. Não. Estimulou, hipertrofia abriu, inflamação também. A síntese proteica aumentada vai se distribuir para reparar ambos, ou adicionar. Então, basicamente, não tem por que você aumentar o volume de um iniciante de forma desnecessária, digamos assim. Porque, além do mais, esse iniciante, além dele poder se beneficiar dessa alta frequência, desse baixo estímulo, esse cara, ele não sabe treinar. Então, você está colocando o cara para fazer várias vezes a mesma coisa e, às vezes, ele não está extraindo o melhor potencial daquilo. Esse é outro ponto. Então, é bom ele se expor várias vezes, mas de forma cadenciada, digamos. Aqui também entra a questão da comida. Eu não vi o JP falando sobre a dieta, mas nesse contexto de iniciante ainda, a gente pode falar o seguinte: iniciantes devem começar com uma dieta de restrição calórica ou normocalórica. Por que você jogar o iniciante logo num superaft é ganhar gordura na certeza, porque o cara não sabe treinar, ele não sabe direcionar aquele estímulo ainda. Então, quando você coloca ele nessa zona neutra ou de restrição, a gente tem certeza que o resultado tende a ser melhor. Porque, mesmo em restrição calórica, ele vai ganhar músculos pela questão do balanço nitrogenado, que é o que define a síntese proteica. O balanço nitrogenado, positivo ou negativo. Com balanço nitrogenado positivo, o nosso consumo de proteínas, o nosso anabolismo está mais elevado que o nosso catabolismo. Isso pode sim estar ocorrendo em cenário de restrição calórica. Basta você estar comendo a quantidade de proteínas adequada. Passando dessa fase mais inicial, aí sim é viável a gente estar colocando mais volume. E no praticante avançado, que pode estar perdido, pode sim ser interessante a gente estar adicionando mais e mais volume para ver onde esse cara quebra. É aqui? É 20 séries? Então vamos reduzir um pouco e trabalhar em cima desse pouco que a gente reduziu. Por quê? Porque, cara, se você não descobre o seu limite, aonde você dá pane no sistema, tu sempre pode estar trabalhando aquém do que poderia estar. Então, essa é uma estratégia que eu vi com o Mr. Sizing num podcast que ele foi. Achei bem interessante, de você estar adicionando volume, adiciona, vê como o cara responde. Aqui deu pane, reduz um pouco e trabalha nesse aqui. Esse aqui é seu sweet spot, que a gente chama. Não é legal você trabalhar no máximo recuperável, porque o máximo recuperável tende a dar pane em algum momento, e nem no mínimo recuperável, por ser muito lento. Então trabalha ali no médio. O médio recuperável é o melhor dos cenários. Uma frase aqui seria que o iniciante, a pergunta que deve ser feita não é o quanto ele aguenta fazer, mas é qual a menor dose que deixa o cara progredir com constância e com velocidade. Visando melhorar a qualidade das séries, reduzir o custo por sessão, aumentar a consistência, aumentar a prática técnica e sustentar a progressão por mais tempo. Porque se a gente está falando do cara que está se expondo a vários estímulos dentro de uma semana, por exemplo, a gente também está falando de uma possibilidade de uma maior variabilidade de exercícios e uma maior variabilidade de ranges de repetição. Isso é algo que eu vejo o JP trabalhar bastante. Variabilidade de exercício e range de repetição. Ele trabalha muito
com top set e back offset. E no seguinte conceito, as top set entre 5 e 9 vai muito do seu objetivo. Se você tem o objetivo de hipertrofia, mais hipertrofia do que força, 5 e 9 está muito legal. Mas se for mais força, por exemplo, trabalhar entre 2, 3 repetições é bacana também. Mas vamos falar só de hipertrofia aqui. Entre 5 e 9, não que não vá ter ganhos de força, óbvio. 5 e 9 e 10 e 12, por exemplo, ou 10 e 15, uma outra faixa. E isso seria para aumentar a sua progressão no longo prazo. Aí, em sequência disso, naturalmente, ele aborda a questão da divisão e quando que ela vai precisar mudar. A transição do iniciante para um cara mais avançado. Então seria do full body para um upper lower. Ele fala, né, que com o tempo, ganhando mais músculo, mais volume, para continuar respondendo, você vai talvez, muito precisamente, precisar aumentar esse volume de treino, mais séries efetivas de trabalho. Porém, não vai permitir uma recuperação de 48 horas. E é aí que você muda para um upper e lower, descanso upper e lower. Ele aborda um pouco sobre o dano muscular e eu vou ler aqui o que eu escrevi. Você sentir dor tardia não é uma regra absoluta, mas dá para usar como um feedback prático, do tipo, se depois de 4 sets duros, como ele diz, e 2 noites de sono, você sente que não está pronto, então talvez essa frequência esteja alta demais para o volume. Então, uma interpretação pode ser dano excessivo, novidade, estresse local e especialmente inadequação entre estímulo e recuperação no momento. Nesse sentido, ou você aumenta o espaçamento entre um treino e outro, ou reduz o volume de treino. Se você não sente que você está recuperado ou sente sintomas de dor tardia no seu próximo treino, daquela mesma musculatura, alguma coisa está desalinhada. Ou é dano excessivo, novidade, estresse, não está se recuperando bem. Ele dá um destaque em relação à falha e intensidade que eu acho muito interessante, principalmente no conceito do iniciante. Por quê? O iniciante ele não sabe o que é falha. Então, induzir ele sempre a atingir a falha nesse começo é o necessário, é o mais preciso. Por quê? Porque ele precisa saber onde ele falha, para ele saber onde que ele vai deixar repetições na reserva. Sendo assim, every single set, você vai levar até a falha, para saber aonde você não falha. O JP, mesmo nos dias de hoje, ele leva esse conceito da mesma forma, que você deve sempre ir até a falha. Ir até a falha. Ele prega isso bastante e fala que os melhores que ele conhece vão sempre até a falha. Ele aborda também a questão da recuperação e que o maior preditor na visão dele da recuperação seria o seu estado energético, de superávit ou restrição calórica. Sendo bem óbvio aqui a distinção, né? Superávit você vai estar se recuperando melhor, então cada série você vai poder levar ao máximo ou talvez até mesmo além do máximo, usando um rest pause, drop set, repetições forçadas com um amigo, coisas do tipo. E na restrição você vai ter que tomar mais cuidado. A intensidade, ela faz parte dos 3 pilares que a gente comentou, porém ela pode ser um pouco mais volátil. Você mantém a frequência e volume, e dependendo do seu estado de recuperação energético, você varia um pouco mais dentro da intensidade. É algo viável. No longo prazo, o que vai ditar uma boa recuperação, mesmo em restrição calórica, claro, vai depender muito do quanto está essa restrição, é a constância. Constância em manter uma boa hidratação, manter as refeições nos mesmos horários, não ficar variando sempre, porque a tendência é que quanto mais rotina você coloque no seu organismo, melhor ele se adapte. Então, por exemplo, alimentos. Você sempre consome os mesmos alimentos, com uma alta variabilidade nutricional, vamos colocar assim. Ele sempre vai responder bem àqueles alimentos. Se você mudar a rotina dos alimentos, talvez o seu organismo não interprete muito bem. Você tem ali uma constipação, não digira muito bem, uma boa absorção, por exemplo, e assim segue-se. Noites de sono consistentes, sempre dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Toda essa constância de rotina tende a favorecer a recuperação, mesmo em estado de restrição calórica. Principalmente em um estado de restrição calórica. A gente poderia colocar que o volume define a frequência possível, a intensidade vai definir o custo desse volume e a recuperação
Define esse teto de ambos. Ficou legal, hein? Ah, moleque! Se você quer aumentar o volume, provavelmente terá que reduzir a frequência. Ou reduzir a agressividade, intensidade além da falha, por exemplo. E se você está em restrição, mantenha o treino mais limpo. Falha ou quase falha, se você for mais experiente. Menos técnicas avançadas e volume mais estratégico. Uma pergunta seria: Emílio, mesmo eu sendo um praticante mais avançado, eu já estou no PPL ou no Upper e Lower, eu poderia me beneficiar de alguma forma do full body novamente? Poderia sim, principalmente pensando em fatores extra-treino, fora do treino. Então hoje você está numa fase que a sua vida está exigindo muito de você, muito do seu cognitivo e afins. E você precisa reduzir um pouco a carga do treino e aumentar os seus descansos, uma rotina full body. Por que não? Você vai estar dando um menor volume de treino, mas vai estar mantendo uma frequência alta. Mas, ao mesmo tempo, um alto descanso. Pode sim ser, com certeza, uma estratégia. Não só para manter seus ganhos, como para talvez ter novos ganhos. Se você nunca passou por essas etapas, talvez dar esses passos para trás seja algo interessante. O JP fala muito sobre a questão da confusão. Se você está se sentindo perdido, provavelmente você tende a colher benefícios fazendo um reset da sua situação e tomando um caminho já mais organizado. Então, a respeito do episódio 2, foi isso. A gente tratar um pouco dessa fluidez entre frequência, volume e intensidade, que você, por exemplo, uma coisa que o JP sempre fala, você não pode falar de volume de treino se não falar de frequência. Ponto. Entendendo essa fluidez e como fazer esse manejo, ele vai passar para o episódio 3, que eu já comecei a escrever sobre ele, e ele aborda divisão de treino. Ele vai abordar o full body e como fazer um excelente full body. E esse vai ser o nosso foco no próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se eu falei alguma bobagem, deixa aqui no comentário. E é isso. Deixa o like também.